Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. E hoje nós começaremos uma série de vídeos sobre reações de oxirredução. Mas antes de começar reações de oxirredução, você precisa entender o conceito de número de oxidação, que chamamos de forma abreviada de NOx. Mais do que isso, você precisa dominar o cálculo de NOx. Então, essa aula de hoje vai ser especificamente sobre cálculo de NOx. Inclusive, aí na descrição do vídeo tem um link para você baixar as regras dos cálculos de NOx para você poder acompanhar de forma mais dinâmica a aula. Inclusive, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, que é rapidinho, é só o tempinho da nossa vinheta. Roda a vinheta! Sendo assim, nós podemos conceituar número de oxidação como sendo a carga real ou aparente que um elemento adquire em uma ligação química. Isso quer dizer o seguinte: se recorde de quando você estava estudando ligações químicas, que você tinha dois tipos de ligação, a ligação iônica e a ligação covalente. Lembre-se que na ligação iônica você tinha um elemento com tendência a perder elétrons, no caso o metal, e um elemento com tendência a ganhar elétrons, no caso o não metal. Aqui nós temos sódio e cloro. O sódio possui um elétron na sua última camada e tem tendência a perder esse elétron para ficar estável. O cloro tem 7 na última camada e tem tendência a ganhar um elétron para ficar semelhante ao gás nobre com 8 elétrons e assim se estabilizando. Sendo assim, nós temos o sódio perdendo um elétron e o cloro ganhando um elétron. Então perceba que o elétron que é perdido pelo sódio, o cloro pega para ele. Sendo assim, nós ficamos o sódio com a carga real positiva e o cloro com a carga real negativa. Ou seja, não é uma carga parcial, e sim uma carga real. Já em uma ligação covalente, nós temos dois elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Nenhum perde para o outro ganhar. Os dois ganham. Eu sei que está parecendo aquele discurso de Dilma, mas é assim mesmo. Ou seja, aqui eu tenho hidrogênio com um elétron e tem tendência a ganhar mais um para ficar estável. E o cloro, como nós já vimos, com 7, com tendência a também ganhar um para ficar com 8. Sendo assim, ao invés de ocorrer uma transferência de elétrons, o que ocorre é um compartilhamento. Eles vão dividir esses elétrons para todos se estabilizarem. Você lembra que essa divisão, esse compartilhamento, é representado por um traço. Mas esse traço, na verdade, é uma nuvem eletrônica. E aqui nós temos dois elementos que possuem eletronegatividades diferentes. Ou seja, o elemento mais eletronegativo tem tendência a atrair esses elétrons para ele. Nesse caso aqui nós temos o cloro. Ou seja, essa nuvem eletrônica passa mais tempo próxima do cloro. Sendo assim, o cloro adquire uma carga parcial, uma carga aparente negativa. E o hidrogênio adquire uma carga aparente positiva. Então aqui nós não temos uma carga real, e sim uma carga aparente. Ou seja, em uma ligação iônica, nós temos uma carga real, pois são formados íons, e em uma ligação covalente, nós temos uma carga aparente. Agora, você tem no seu material as regras dos NOx, de elementos que possuem NOx fixos e de elementos que possuem NOx variáveis. Pegue aí para você acompanhar, para a gente começar a entender de uma vez por todas como é o NOx dos elementos. Com a sua tabela aí, você pode perceber que alguns elementos possuem NOx fixo, ou seja, independente do composto em que eles estejam, o NOx não varia. São eles: família 1, em que o NOx é mais 1,
família 2, em que o NOx é mais 2, você tem na sequência prata com NOx mais 1, zinco com NOx mais 2 e alumínio com NOx mais 3. Ou seja, independente da substância, do composto em que ele esteja, o NOx dele não varia. Na sequência, você tem aí alguns NOx que variam, alguns elementos que o NOx não é fixo. Você tem o enxofre, que quando ele for o elemento mais eletronegativo, o NOx é menos 2. Quando não for, você precisa descobrir. Você tem aí na sequência a família 17, em que quando o halogênio da família 17 for o elemento mais eletronegativo, o NOx vai ser menos 1. Quando não, você também precisa descobrir. Lembrando que dessa família 17 você tem um flúor, que é sempre o elemento mais eletronegativo. Então podemos dizer que o flúor possui NOx fixo, sendo menos 1. E aí, por último, você tem dois elementos que merecem bastante atenção, que são o hidrogênio e o oxigênio, pois na grande maioria das vezes eles possuem o mesmo NOx quase sempre, mas em alguns casos eles mudam. Você tem aí hidrogênio, que quase sempre é mais 1, quando ele está ligado a não metais. Agora, se hidrogênio estiver ligado a metais, o NOx dele vai ser menos 1. Você tem oxigênio, que quase sempre é menos 2, mas em peróxidos ele é menos 1 e em superóxidos ele é menos meio. Mas calma, que no final da aula eu vou lhe mostrar os exemplos específicos em que o hidrogênio e o oxigênio variam. Então, vamos para as regras práticas do cálculo de NOx para você entender de uma vez por todas. Agora que você já sabe os NOx fixos e variáveis de alguns elementos químicos, a gente pode ir para as regras práticas do cálculo de NOx. São 4 regras que, inclusive, você tem no seu material para poder acompanhar, bem simples, que eu vou explicar uma por uma, na maior tranquilidade do mundo, para você poder acompanhar e entender. A primeira regra diz o seguinte: em toda substância simples, o NOx dos elementos é 0. Relembrando, substância simples é aquela substância formada por átomos de apenas um elemento químico. Temos aqui 4 exemplos. Primeiro exemplo, o gás oxigênio. O2, substância simples, então seu NOx será 0. Outro exemplo, o ferro, que é uma substância simples, então seu NOx também será 0. O cobre, outra substância simples, NOx 0. E o gás cloro, também substância simples, que terá o seu NOx 0. Resumindo, toda substância simples, o NOx é igual a 0. A segunda regra diz o seguinte: íons monoatômicos possuem NOx igual à carga do íon. Lembre-se que esse íon pode ser um cátion ou um ânion, ou seja, pode possuir carga positiva ou carga negativa. Independente se seja um cátion ou um ânion, o NOx desse íon vai ser igual à sua carga. Temos aqui 4 exemplos. Observe, primeiro exemplo, o O2-. Perceba que a carga dele é 2-. Então, seu NOx será igual à sua carga, ou seja, menos 2. Mesma coisa aqui, ferro 3+. A carga é 3+, então o NOx vai ser mais 3. Temos aqui também cobre mais. Observe que se não tem número nenhum, significa que é mais 1. Então, o seu NOx será mais 1. Mesma coisa para o Cl-. Se não tem número, é menos 1. Então, o seu NOx será menos 1. Resumindo, se for um íon monoatômico, você só vai olhar a carga e o NOx será igual a essa carga desse íon. A terceira regra diz o seguinte: para substâncias compostas, o somatório do NOx é 0. Traduzindo, em uma substância composta, se você somar o NOx de todos os elementos químicos, o resultado será 0. É aqui que a gente começa a aplicar aqueles conceitos apresentados inicialmente
em que vimos que alguns elementos possuem NOx fixo. Usando os NOx fixos desses elementos, nós conseguimos descobrir o NOx de outros elementos químicos. Temos aqui 3 exemplos para a gente aplicar essa regra. Primeiro exemplo, a água. Você lembra de lá da tabela do material que você tem aí, que é o hidrogênio, quando está ligado a um não metal, o seu NOx é mais 1. Então eu venho aqui e coloco que o NOx do hidrogênio é mais 1. Agora observe que o NOx mais 1 do hidrogênio é para cada átomo de hidrogênio. Perceba que eu tenho 2. Então sempre que aparecer um valor aqui, eu preciso multiplicar o NOx por esse valor. Sendo assim, mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. E é aqui que eu aplico a regra. A soma desses NOx deve ser igual a 0. Então, sendo assim, eu preciso achar um valor no oxigênio que, somado com o mais 2 do hidrogênio, dê igual a 0. Então, só pode ser menos 2. Menos 2 para cada átomo de oxigênio. Como eu só tenho um átomo, então eu desço dividindo. Menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Então, eu tenho que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Perceba que o valor do NOx eu coloco embaixo e faço a conta para zerar em cima. Tem quem faça diferente. Eu gosto assim, porque quando a gente estiver vendo a parte de reações de oxirredução, em que vamos verificar o elemento que oxidou, o elemento que reduziu, eu gosto de fazer essa conta embaixo. Mas você vai fazer da maneira que você achar melhor. O segundo exemplo é o ácido sulfúrico, H2SO4. Nós sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. O enxofre seria também menos 2 se ele fosse o elemento mais eletronegativo. Mas se ele está aqui no meio, pode ter certeza que ele não é o elemento mais eletronegativo. Então, a partir dos NOx do hidrogênio e do oxigênio, eu consigo descobrir o NOx do enxofre. Então, eu tenho hidrogênio é mais 1, só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. Eu tenho que o oxigênio é menos 2. Então, aqui, menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. Lembrando que o resultado precisa ser 0. Então, o enxofre precisa ter um valor que, somando tudo, seja igual a 0. Eu faço da seguinte maneira. Eu tenho aqui, menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Então, para zerar, só pode ser mais 6. Dividido por um enxofre é igual a mais 6. Perceba que a partir do hidrogênio e do oxigênio, eu descobri que o NOx do enxofre aqui é mais 6. O terceiro exemplo dá uma complicadinha a mais, só que nem tanto. Aparecem uns valores entre parênteses, mas que nós vamos descomplicar agora. Temos aqui o magnésio, que é da família 2, é um metal alcalino terroso. Então, seu NOx é fixo. Seu NOx é mais 2. E o oxigênio, menos 2. Agora, eu multiplico pelos valores para descobrir o NOx do cloro. Então, eu tenho mais 2 vezes 1 magnésio é igual a mais 2. Observe que eu tenho um 2 fora do parênteses. Ou seja, esse 2 serve tanto para o oxigênio quanto para o cloro. Ou seja, na verdade, aqui eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênios. Então, menos 2 vezes 6 é igual a menos 12. O resultado precisa ser igual a 0. Então, eu tenho menos 12 mais 2 é igual a menos 10. Então, para zerar, eu coloco esse valor positivo. Então, o cloro aqui vai ser mais 10. Observe que eu preciso descer dividindo. Então, mais 10 dividido por 2 é igual a mais 5. Então, eu concluo que o NOx do cloro é mais 5. Se tiver complicado,
você achar o NOx desse elemento, você pode colocar um x aqui e resolver essa equação do primeiro grau, que você também vai achar o NOx desse elemento. A quarta regra diz o seguinte: para íons poliatômicos, o somatório do NOx é igual à carga total do íon. Fazemos semelhante ao que fizemos anteriormente nas substâncias compostas. Só que agora, ao invés de igualar a zero, nós vamos igualar a carga total do íon. Continuaremos utilizando aqueles NOx fixos para achar os NOx dos outros elementos químicos. Observe, eu tenho o oxigênio que tem NOx, que nós sabemos que é -2, e eu quero descobrir o NOx do nitrogênio. Então eu venho e coloco -2 do oxigênio vezes 3 oxigênios é igual a -6. Só que observe que eu tenho uma carga -1. Então esse somatório precisa ser igual a -1. Então que valor que eu coloco no nitrogênio para sobrar -1? Observe que -6, se eu coloco mais 5, me sobra -1. Então o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Dividido por 1 igual a mais 5. Mesmo exemplo do ânion sulfato. Eu tenho aqui SO4, 2-. Oxigênio eu sei que é -2 vezes 4, -8. O resultado precisa ser igual a -2. Então eu coloco um valor aqui que somando com -8 dá -2. Só pode ser mais 6. Dividido por 1, mais 6. Mesma coisa para o ânion fosfato. O oxigênio é -2 vezes 4 igual a -8. Só que observe que a carga total é 3-. Então precisa sobrar -3. Então se eu coloco aqui no fósforo mais 5, somando com -8, sobra -3. Dividido por 1 aqui, mais 5. Mesma coisa para o íon de cromato. Eu sei o oxigênio, mas não sei o cromo. Então, -2 vezes 7 oxigênios é igual a -14. Precisa sobrar -2. Então, no cromo, eu coloco mais 12. Só que eu preciso descer dividindo. Mais 12 dividido por 2 é igual a mais 6. Então, observe que igualando o somatório igual à carga, eu consegui descobrir o NOx do nitrogênio no íon nitrato, consegui o NOx do enxofre no íon sulfato, consegui o NOx do fósforo no íon fosfato e o NOx do cromo no íon de cromato. Sendo assim, essas são as regras para o cálculo dos NOx a partir daqueles NOx fixos. Vamos ver agora alguns exemplos especiais que eu falei para vocês esperarem, que são os exemplos do hidrogênio e do oxigênio para a gente poder fechar essa conta. Lembre-se que quando nós estávamos vendo a tabela de NOx fixos e variáveis, eu falei que dois elementos mereciam atenção, que era o hidrogênio e o oxigênio, pois na grande maioria das vezes eles possuem um NOx, mas em alguns casos especiais eles possuem um NOx diferente que poderia gerar confusão. Temos aqui o caso do hidrogênio, que na sua grande maioria das vezes seu NOx é mais 1, quando ele está ligado a não metais. Só que nós temos aqui o hidrogênio ligado a um metal. Nesse caso, nós chamamos esses compostos de hidretos metálicos. Temos aqui especificamente o sódio, que é da família 1, e o seu NOx é mais 1. Então, para zerar, o hidrogênio só pode ter NOx menos 1. Então, em hidretos metálicos, o hidrogênio possuirá NOx menos 1. Temos aqui 3 casos para o oxigênio. Lembre, na grande maioria das vezes, o oxigênio possui NOx menos 2, mas temos esses casos. Temos aqui OF2, em que o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Sendo assim, quem fica com carga negativa é o flúor. Ele sendo da família 17,
sendo o mais eletronegativo dos dois, ele vai ter carga menos 1, ou seja, NOx menos 1, vezes 2 flúors menos 2. Então, para zerar a conta, o oxigênio vai ser mais 2, dividido por 1, mais 2. Então, observe que nesse caso, o oxigênio possui NOx mais 2. Temos aqui outro caso em que nós temos hidrogênio ligado a um não metal, que é o oxigênio. Então, a regra do hidrogênio prevalece. Hidrogênio aqui é mais 1, vezes 2 hidrogênios, mais 2. Então, para zerar essa conta, o oxigênio vai ser menos 2. Mas eu tenho 2 oxigênio, então eu desço dividindo. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, observe que o NOx do oxigênio, nesse caso, é menos 1. Compostos em que o oxigênio possui NOx menos 1 são chamados de peróxidos. E para finalizar, nós temos esse outro caso. Observe que o oxigênio está ligado ao lítio, em que o lítio é da família 1 e possui NOx fixo. Então, eu tenho lítio sendo mais 1, e para zerar essa conta, o oxigênio só pode possuir NOx menos meio. Então, em casos que o oxigênio possui NOx menos meio, são chamados de superóxidos. Então, bastante atenção. Hidrogênio, na grande maioria das vezes, mais 1, mas temos casos em que ele é menos 1. Oxigênio, na grande maioria das vezes, menos 2, mas nós temos casos em que ele pode ser mais 2, menos 1 e aqui menos meio. Menos 1 peróxido, menos meio superóxido. Aproveite que você entendeu tudo, sabe calcular NOx de substância simples, de substância composta, de íon monoatômico, de íon poliatômico, sabe as regras de NOx fixos e NOx variável, e perceba que tem uma coisa tomando conta de você aí. O nome disso é confiança. Então corre lá, meu amigo. Baixa a lista de exercícios, tem 10 questões para você, resolve tudo, confere no gabarito que você vai ver que acertou uma por uma. Então, aproveite esse momento que é hora de praticar. Se você gostou dessa aula, então deixa aí o seu like, comenta, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e compartilha com os amigos. Afinal, conhecimento foi feito para ser compartilhado. Então fica aqui o meu abraço para você e até a próxima.